Vamos lá agora, né? Começar esse negócio aqui. Os meninos, vocês têm 2 minutos inteiros para vocês lavarem o rosto, tá bom? Dar uma respirada, tomar um golinho de café, mas é um golinho só. Não tome café não, tá bom? E nós vamos começar aqui, terminar a função de primeiro grau. Isso aqui eu já havia falado na última aula, só que eu falei bem rapidinho. Então eu vou falar detalhadamente agora. Vamos fazer algumas questões e finalizar a função de primeiro grau, se Deus quiser, hoje. Conto com a colaboração de cada um de vocês, tá bom? Hoje eu vou precisar da ajuda suas, porque qualquer dúvida e tudo, manda aí que Adriel vai falar com vocês. Fala, Vivian, tudo bem? Vivian, ela na página... meu Deus do céu. Lá na página 111, Vivian. Lá na página 111. Página 111, tudo bem? Quase que cai aqui, velho. Quase cai, velho. Quase cai. Deixa eu ajeitar aqui de novo, viu, gente? Só um momento. Aí, tá ajeitado já. Tá bom demais. Certinho aí, galera? Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Léo? Joia? Só na paz, Pedrão. Bom demais. Como é que tá a faculdade? Tô lascado. Tô com 8 trabalhos fazendo, não fiz nenhum. É essa mesmo. Já fiz 22, né? 22 trabalhos. Agora falta 8. Faltam só 8. Pensa bem que você já fez 22, né? Pra quem já fez 22, faltam só 8, tá tranquilo. Vai dar certo, amigo. O problema é que é cálculo 2. Moço, cálculo 2 é só se fazer cálculo, você é de boa demais. Fez um cálculo aqui, outro cálculo ali. Achando que é assim. Ai. Página 111. Tem que contar. Um pouco para a página 104, né, Felipe? Isso mesmo, Felipe. Página 104. Parabéns. Tá ativo aí. E aí, Caio, como é que você tá, Caio? Caio falou que minha letra tá bonita. Caio, na verdade, minha letra antes, ela era incompreendida. Ela não era feia. Ela era incompreendida. Não tinha uma compreensão da complexidade da minha letra, entendeu? Minha letra era difícil, né? Complexa, digamos assim. Ô, Pedrão, Oi. eu acho que ficaria legal se encostasse um pouco mais pra frente. Você não acha, não? Mais pra frente? Ideia. Vou encostar aqui. Eu acho que vai ficar melhor só abaixar um pouquinho aqui, quer ver? Aqui. Agora eu chego pra frente. Eu acho que tava até bonitinho. Caiu aqui o negócio. Deu meio errado. Agora tá bom, não tá? Tá ótimo, ótimo. Fechou. Bora lá então, Adriel. Acho que já dá pra começar, não dá? O que você acha, Adriel? Pode começar. Já tô com a caneta na mão aqui já. Galerinha, novamente, bom dia a todos, tudo bem? Espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Se não tiver, vai ficar, tudo bem? Fique em paz, fica tranquilo. O importante é que você está aqui comigo hoje e eu estou feliz com a sua presença aqui hoje, porque significa que você está persistindo em seus objetivos. Eu falei com os meus meninos da física quarta-feira. Vou falar para vocês também. Eu tenho um pedido para vocês nesse momento. Meu pedido para vocês é que vocês não desistam, tudo bem? Por que eu peço que vocês não desistam? O que é não desistir? É não parar de assistir as videoaulas, não parar de tentar fazer as tarefas mínimas e complementares de cada um aí, não parar de tentar acompanhar o 100%. Por quê? Às vezes, realmente, você tem um volume muito grande de coisa, às vezes você está muito ansioso e às vezes você não vai conseguir. Só que o não conseguir é natural. Eu falei com os meus meninos da física. Às vezes, nem sempre você vai conseguir. Nem sempre você vai ser vitorioso em seus desafios. Mas o importante é que você continue tentando. Eu vou falar um negócio para vocês. O que tem de aluno deixando de frequentar as aulas online, deixando de estudar, é um número muito grande. Tem muita gente que já desistiu. Quem é que vai passar? Vai passar quem já desistiu? Não. Vai passar quem está persistindo. Quem continua acompanhando as videoaulas, quem continua se esforçando. Então não pare. Eu sei que continuar no mesmo ritmo, depois disso tudo, depois desse tempo todo de quarentena, é complicado, mas dê o seu melhor. Talvez você não consiga ter aquele desempenho que você almeja, mas você vai conseguir metade, no outro dia você aumenta mais um pouquinho, e de pouco em pouco, no seu tempo, você vai alcançar o que é necessário para você. Tudo bem? Não fica preocupado, eu falo isso com sinceridade. Fique em paz. O mais importante você está fazendo, que é estar aqui comigo hoje. Quem está aqui comigo hoje está de parabéns. Depois disso tudo, fique em paz.
Fique em paz. Vai dar certo. Fique em paz. E para ficar mais em paz ainda, eu vou ensinar para vocês função de primeiro grau. Que eu ensinando para vocês função de primeiro grau, vocês vão aprender, aí vocês vão ficar mais em paz ainda, que é um conteúdo da mente para vocês estudarem lá na frente, tudo bem? Estudarem, tudo bem? Então vamos começar. A função de primeiro grau, eu coloquei aqui, isso aqui. Isso aqui você tem que ter no seu coração. F de x é igual a x mais b. O que é isso? Isso é uma lei de formação que descreve qualquer função de primeiro grau. Então, qualquer função de primeiro grau vai ter o formato de f de x, que é igual a x mais b. Então, o que eu botei? Eu botei f de x. O que é f de x para a gente? Lembrando que f de x para a gente pode ser substituído por y. F de x para a gente pode ser substituído por y, tudo bem? Esse f de x é o resultado, é a imagem. Como assim, Pedro? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falava que essa lei de formação aqui era uma lei de transformação. Lei de formação ou lei de transformação. Por quê? Porque você ia pegar o número x, ia multiplicar ele por um número a, e ele ia somar ele no número b. Ou seja, você ia pegar x, multiplicar por outro número e somar com outro número. O que você está fazendo? Você está transformando x, que era o número, em outro número. Você está modificando o x, está transformando o x. Quando você transformar x, você vai ter um novo número. Esse novo número vai ser o resultado da transformação, o resultado da lei de formação. Esse resultado da lei de formação a gente chama de quê, gente? A gente chama de imagem. O que era imagem, Felipe? Imagem pra gente, galera, era aquele resultado. Depois que eu pegasse o número do domínio, quem é o número do domínio? É o número x. Depois que eu pegasse o número do domínio, multiplicasse ele por um número a e somasse ele com um número b, o que ia acontecer, galera? Ele ia se transformar em um outro número. Ele ia ter um resultado. Esse resultado era a minha imagem, tudo bem? E o que vai acontecer com essa imagem, Pedro? Essa imagem, ela vai variar por conta das variações de x. Então, o que acontece? Se x variar, esse resultado vai variar também, tudo bem? Mas antes de irmos para isso, vamos entender primeiro esse a e esse b, que são os coeficientes. São coeficientes que eu afirmei para vocês. A e b são constantes. Então, grave isso. A e B são constantes, A e B são constantes. Pedrão. O que isso significa? Atenção aí, significa A e B ser constantes significa o seguinte. Significa que para uma determinada função, vocês vão ter milhares de funções, gente. Mas para uma determinada função, para uma determinada situação, sempre o valor de A e o valor de B serão constantes. Eles não irão modificar. O que é A, galera? A é aquele coeficiente angular, é a taxa média de variação ou a inclinação da reta, tudo bem? Nós vamos entender por que disso tudo. Taxa média de variação para a gente aqui, galera, nesse primeiro momento, e a critério de Enem, é o mais importante. Porque, primeiro, é um linguajar que o Enem usa, taxa média de variação, e segundo, por que é taxa média de variação? Preste bem atenção. Média, porque ele vai ser constante. E de variação, porque ele vai ter relacionado com a variação. Como assim, Pedro? Taxa média de variação. Média porque é constante e de variação porque ele vai estar relacionado com a variação. Como eu disse, esse valor A ele vai ser um valor constante. Mas observe que aqui ele está multiplicando o x. Tudo bem? Então ele está diretamente relacionado com o x. Por quê? O A só vai aparecer quando eu tiver x. Porque se o x não tiver, o A não vai aparecer não. Ué. Eles são tipo um casal, sabe? O coeficiente angular e o x são tipo um casal. Eles se multiplicam, eles se relacionam, eles dependem do outro. Fechou? E o que é esse x, João? Ô, João, esse x é o que varia. Quando você ler uma questão e você observar determinada coisa que está variando, olhe para ele com x. Por exemplo, eu estou aqui e quanto mais o tempo passa, mais vocês aprendem. Conforme o tempo passa, o tempo não para. O tempo vai estar sempre variando. E se o tempo vai estar sempre variando, galera, esse tempo vai ser o nosso x da situação. Entendem? Então, quanto mais o tempo passa, mais vocês aprendem. Como o tempo vai sempre variar, o tempo vai ser o x, que é o que varia. Então, você vai buscar encaixar dentro desse x, da lei de formação do primeiro grau, algo que varia. Variou? Relaciona com x. Variou? É o x, velho. Ó, o retado que o cara tá... Quanto mais ele corre, mais fitness ele fica. O que está acontecendo? A quantidade de quilômetros que ele corre, por exemplo, vai variar, não vai? Vai. O que varia eu vou relacionar com x. Um determinado ônibus, quanto mais ele anda, mais ele gasta. Uai, o que ele anda, a quantidade de quilômetros que ele anda, a quilometragem que ele anda, vai variar, não vai? Vai. O que varia eu vou relacionar com x. Tudo bem? E quem está diretamente relacionado com esse x é o A, porque o A está multiplicando x.
Se o A está multiplicando X, é um casal, eles se relacionam, eles se multiplicam, eles se completam. Fechou, galera? Fechou. E por que a taxa média de variação? Como eu disse, o A, galera, eu quero que você entenda que o A também é constante. Mas ele está diretamente relacionado com X. O A é constante, mas está diretamente relacionado com X. Como assim, Pedro? Não estou entendendo, Pedro. Me ajuda. Taxa média de variação. É média porque é constante. De variação, porque está relacionado com quem varia. Quem é que varia na função? Sempre, galera, a pessoa que está variando demais na função é X. Tudo bem? Sempre a pessoa que está variando demais na função é X. Só que conforme o X varia, o resultado vai variar também. Nós vamos entender isso lá na frente. O B, galera, é um termo independente. Só que o B é mais fácil de você identificar. Por quê? O B é aquela taxa fixa que não vai ser multiplicada por ninguém, que não vai ser modificada por ninguém, que não se relaciona com ninguém. O B, o melhor nome para ele é o quê? É termo independente. Por que o B é chamado de termo independente? Porque ele não depende de X. Vocês estão vendo B multiplicando X aqui? Vocês não estão vendo B nada com X, não. Vocês estão vendo B se relacionando com X aqui? Estão vendo, não. O que se relaciona com X é o A. Então, o B é independente, que ele não depende de X. Tudo bem? Tanto não depende de X que, quando nós tivermos um X igual a zero, ou seja, quando o X aparecer, eu quero que vocês já gravem isso. Se o X não aparecer, o A também não vai aparecer, porque eles se relacionam, eles se multiplicam. Se um não aparecer, o outro não aparece também não, viu? Se X não aparecer, o A não aparece. Se o A não aparece, o X não aparece. Fechou? Fechou. Então, quando o X for igual a zero, nós vamos ter que o f de x é igual a b, tudo bem? Quando o x é igual a zero, f de x, que seria o f de zero aqui, ó, vai ser igual a b, tudo bem? Pedro, traduz isso para mim. Eu acho que eu não consegui consolidar essa ideia. Traduz isso para mim. Eu trouxe aqui um textinho para a gente conseguir traduzir melhor. Esse aqui, galera, é um exemplo top, tudo bem? Para você entender e que o Enem gosta dessas situações contextuais. Então, exemplo. Para saber quanto pagaremos em um táxi, devemos saber o valor da bandeirada e também o valor de cada quilômetro percorrido. Como assim? Não sei se você já reparou, mas quando você entra, hoje em dia ninguém usa táxi mais, né? Você usa o Uber. Mas vamos falar do Uber, então. Quando você entra no Uber, para você chamar Uber, você já tem uma taxa mínima de R$6. Você sabia disso? O Uber pode estar do seu lado, velho. Ele pode estar do seu lado. E pode te levar um quarteirão para frente. Se ele está do seu lado e vai te levar um quarteirão para frente, a taxa mínima dele vai ser de R$6. Essa taxa mínima dele, de R$6, não varia. Essa taxa mínima do Uber é o que a gente chama de bandeirada. O que é bandeirada, gente? Bandeirada é um valor que você vai ter que pagar por você ter entrado no carro. Entrei no Uber, toma R$6. Entrei no táxi, toma R$6. É uma taxa fixa. Opa! Eu disse que é uma taxa fixa? Disse que é uma taxa fixa. É uma taxa fixa que não depende de você andar nem nada. Opa! É uma taxa fixa que não depende de você andar nem nada? Vai consolidando a ideia. Continuando. Só que depois que você pagar essa bandeirada só por entrar no carro, você vai ter que pagar pelo tanto, no táxi, você vai ter que pagar pelo tanto que você vai andar. Por exemplo, se você anda 2 km, você paga razoavelmente pouco. Se você anda 20 km, você paga um pouco mais. O que está acontecendo aí? Nós estamos tendo uma variação do número de quilômetros. O número de quilômetros vai variar e à medida que o número de quilômetros vai variar, o valor que você vai pagar vai variar também. À medida que o número de quilômetros varia, o valor que você paga vai variar também, tudo bem? Só que existe um valor que se relaciona com o quilômetro, que é o valor do quilômetro percorrido, o valor do quilômetro rodado. Aqui eu coloquei para vocês que o valor do quilômetro rodado é R$2, tudo bem? O que isso significa? Significa que a cada quilômetro que você andar, você vai ter que pagar R$2. Andei um quilômetro, R$2. Mais um quilômetro, R$2. Mais um quilômetro, R$2. E assim você vai somando. Vocês estão observando que vocês vão somar a mesma taxa de R$2? Observem bem. Vocês estão somando sempre a mesma taxa de R$2, ok? A mesma taxa de R$2. Então, é uma taxa constante. Só que essa taxa, ela está relacionada com quem está variando. Quem é que está variando? O número de quilômetros. Então, à medida que você tem R$2, você tem R$2 em 1 quilômetro, mais R$2 no segundo quilômetro, já são R$4. Mais R$2 no terceiro quilômetro, somando R$6 no final. O que está acontecendo? Gradualmente, conforme você varia o número de quilômetros, você vai somando essa taxa constante. Então, vamos encaixar isso na lei de formação agora? Vamos. Primeiro, eu falei que você tem uma bandeirada, ou o valor mínimo do Uber, que era de R$6.
Aqui a bandeirada eu coloquei de R$3. O que significa? Para você entrar no táxi, independente de andar quilômetro ou não, você vai ter que pagar R$3. Então, a taxa fixa. Quem é a taxa fixa para a gente, galera? Taxa fixa para a gente é o termo B. B é a taxa fixa é 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 a B. É o termo que não depende de quem está variando e que está lá, ele está fixo, ele já existe. Você pisou no carro, tem que pagar uma taxa fixa de B, que é igual a R$3 que eu coloquei aqui. No Uber lá é igual a R$6. Tudo bem? Então, uma taxa que vai estar lá, independente de tudo acontecer. Se você começar a utilizar o sistema em táxi, paga R$6. Fechou? O trato é isso. Então, a taxa fixa é uma taxa que não depende de ninguém. Ok? Beleza. Aí eu continuei. Falei assim, ó, galera, o valor que você vai pagar vai variar em função do valor percorrido, do quilômetro percorrido, ou do quilômetro rodado. Aí eu coloquei aqui um preço por quilômetro rodado, de R$2. A gente já sabe, a gente já descobriu que essa bandeirada aqui, o valor numérico dessa bandeirada vai corresponder à taxa fixa. E quem corresponde à taxa fixa é a letra B. Então eu já sei, galera, que B aqui vai ser igual a 3. Pedro, por que B é igual a 3? B, galera, é uma representação da taxa fixa. Então, B é só, em vez de eu vir aqui escrever taxa fixa, eu escrevo só B, muito mais fácil, não é? Pois é, mas esse B significa taxa fixa. Então, se a taxa fixa, que não depende de nada, que já está ali, é R$3, B é igual a 3. Aí eu falei com você o seguinte, que o valor que você vai pagar, o resultado que você vai pagar, quem é o resultado, galera? O resultado, o valor que você vai pagar, vai ser esse F de X aqui, ó. Tudo bem? Gravem isso. Ele vai depender do número de quilômetros rodados, porque o número de quilômetros rodados pode variar. O que nós combinamos? Nós combinamos que quem varia é o X. Então, para buscar aí quem varia, você vai buscar quem? Você vai buscar o termo X. Achou quem varia, achou X. Quem é que está variando aí no caso? Quem está variando é o número de quilômetros rodados. Você pode rodar 1 quilômetro, você pode rodar 2 quilômetros, você pode rodar 3 quilômetros, você pode rodar 4 quilômetros. Isso aí é o quê? X, então, galera, é o que varia. X é o número de quilômetros rodados. No caso de táxis e Ubers, X é o número de quilômetros rodados. É o que pode variar. Você pode rodar 1 quilômetro, 2 quilômetros, um número de quilômetros rodados. Fechou? Depois que você sabe disso, eu quero que você saiba de outra coisa. Eu te dei aqui o valor do quilômetro rodado. Eu falei que o quilômetro rodado é igual a R$2. O que isso significa, Pedro? Galera, preste atenção. Eu tenho agora um valor para cada quilômetro rodado. Quilômetro rodado, quem é que se relaciona diretamente com quem varia? Não é X? Sim. Então, esse A se relaciona diretamente com quem varia, ele vai se relacionar, nesse caso aqui, diretamente com o número de quilômetros rodados. Então, eu preciso de algum número, o A ali, eu preciso de algum número que relacione-se com o número de quilômetros rodados. Quem é que relaciona-se com o número de quilômetros rodados? É o valor de R$2. A cada quilômetro rodado, você vai ter que pagar uma taxa constante. E eu quero lembrar que tanto A quanto B são taxas constantes. E esse A é constante que está relacionado com o quilômetro rodado. Então, eu botei aqui, galera, que o A é igual a R$2. Pedro, existiu algo que eu não concordo. Você falou comigo que o número de quilômetros rodados vai variar, não vai? Vai. Mas você falou também que o preço que eu vou pagar vai variar de acordo com o número de quilômetros rodados. Eu tenho duas coisas que variam, Pedro. Como é que eu vou saber qual é X, galera? Preste atenção. Existe uma coisa que ela varia independente de tudo, que é o número de quilômetros rodados. E existe outro termo que ele varia por causa dessa variação de X, por causa dessa variação de quilômetros rodados. O preço que eu pago varia? Varia. Mas o preço que você paga varia por conta do número de quilômetros rodados. Por isso que a gente fala de função. Você já deve ter falado assim, ó, livre é uma questão, resultado de tal coisa em função de tal coisa. Por quê? Existe algo que o F de X... O F é de quem? O F é de X, velho. O F é de X. O F está diretamente relacionado com os valores de X. Então, à medida que X varia, F de X, que é o resultado, vai variar também. Mas para variar, depende da variação de X. Então, o valor que eu pago varia? Varia. Mas varia por causa da variação dos quilômetros rodados. O F de X varia? Varia. Mas varia por causa da variação de X. Então, de novo, ó, variação de X, ok. Quem é que varia, por exemplo? Eu tenho uma variação de X, quem é que varia? Número de quilômetros rodados. Variação de F de X, resultado, preço que eu pago. Preço varia? Varia. Mas o preço varia por causa desse X, por causa desses quilômetros rodados que estão variando. Fechou? Tranquilo aí, galera? Respira fundo aí agora.
eu identifiquei aqui B igual a 3, identifiquei que X é o número de quilômetros rodados, identifiquei que A é igual a 2. Sabe o que dá para você fazer aqui tranquilamente? Dá para você achar a lei de formação. O que eu fiz? Eu peguei uma questão textual e vou transformar agora numa lei de formação. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que toda lei de formação é f de x para primeiro grau, viu? Para primeiro grau. F de x é a x mais b. Quanto que vale esse A aqui, Felipe Costa? Esse A vale 2. E quanto que vale aquele B aqui? Vale 3. Então, a lei de formação para essa situação, situações diferentes vão ter leis de formação diferentes, onde eu tinha A, eu estou colocando 2, vezes x. Ô, Pedro, por que você não completa esse x aqui? Gente, o x não varia? Varia. Então, ele vai ter várias situações diferentes. Para eu substituir esse x por algum número, eu tenho que ter uma situação especificada que me interessa. Se eu não tiver uma situação especificada que me interessa, eu ainda não substituo. Porque ele pode variar. Então, eu teria que definir uma determinada situação para depois colocar o valor de x. Se eu não definir, se eu estou falando da função como geral, eu não coloco nenhum número no lugar de x. Aí vai ficar 2x mais b. Quem é b aqui no caso, gente? B é 3. Fechou? É assim que faz a lei de formação, ó. Tá assim, tá bom? Então, a lei de formação dessa situação que eu coloquei é 2x mais 3. O que é 2? É o valor do quilômetro rodado. Pedro, me dá mais um exemplo, só para eu sintetizar isso aí, dou. Vou só falar esse exemplo. Esse exemplo eu não vou escrever. É o exemplo da linha telefônica, por exemplo. Existem casos, galera, de linha telefônica que você vai assinar um plano. O que acontece? Você paga R$60 para usar até 1000 minutos, por exemplo, para ligar até 1000 minutos. Tudo bem? A partir do 1000º minuto, você vai ter que pagar uma taxa por minuto que você utilizar. Então, geralmente, uma taxa de 50 centavos, por exemplo. Então, o que você tem? Vamos supor, fui lá na Claro, tudo bem? Fui lá na Claro, fazendo um merchan aqui, né? Vou até ligar na Claro para cobrar depois. Fui lá na Claro, tudo bem? Lá na Claro, eles me falaram o seguinte, que tinha um plano perfeito para mim. Que o plano era, se eu pagava R$60 e podia conversar à vontade para qualquer operador e para números fixos, telefones fixos, durante 500 minutos. Só que a partir não sei lá, o minuto de número 501, tudo bem? A partir do número 501, eu teria que pagar 50 centavos a cada minuto. Então, se eu usasse 501 minutos, eu teria que pagar os R$60, que naturalmente eu já pagaria, mais 50 centavos de um minuto que eu usei a mais. Se eu utilizasse 502 minutos, eu teria que pagar R$60, mais 50 centavos de cada um dos 2 minutos que eu usei a mais. O que está acontecendo aí, galera? Você tem uma taxa fixa, que são R$60, que é para você usar 500 minutos. Tudo bem? É uma taxa fixa. Essa taxa fixa vai funcionar com o nosso B. Só que você tem algo variando. Quem é que varia no caso? O que varia é o número de minutos falados. Então, o número de minutos falados varia e existe algo diretamente relacionado com o número de minutos falados. A partir do minuto de número 501, tudo bem? A partir do número de minuto número 501, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar 50 centavos a cada minuto. Então, a partir do minuto 501, cada minuto que se passar, eu estou pagando 50 centavos. Então, conforme eu vou ter uma variação dos minutos, eu vou pagando uma taxa constante por cada minuto. Essa taxa constante que se relaciona com quem varia é a letra A. E o que vai ser o f de x? O f de x vai ser o resultado. O quanto que eu vou pagar depois de tudo? Vai ser isso aí. Acho que deu para entender demais. Falando um pouquinho agora de A e de B separadamente, galera, o que eu vou falar para vocês? A, eu vou falar daqui a pouco. O B eu vou falar primeiro. O B é o mais simples. Como eu disse, o B é taxa fixa. E a gente chama de B de termo independente. Por isso, galera, quando x é igual a zero, f, que é o f de zero, é igual a b. Exemplo. Eu peguei aqui a mesma lei de formação que nós achamos aqui, tudo bem? 2x mais 3. E o que vai acontecer aqui? Eu quero achar o f de zero. Já preste atenção, porque isso aqui eu não ensinei ainda. O que significa zero? Vocês concordam que onde eu tinha x aqui, ó, onde eu tinha x, eu coloquei zero de baixo? Sim. Onde eu tenho x do outro lado, do lado da lei de formação, eu também vou colocar o zero. Então vai ficar 2. Onde eu tinha x, ó, ó. Onde eu tinha x, eu coloco zero. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 3. Então esse f de 0 aqui, gente, vai ser quanto? Esse f de 0, 2 vezes 0 é quanto? 0. Mais 3. Então o f de 0 deu quem aqui, gente? O f de 0 deu igual a 3. Eu tinha falado lá no início que quando você utiliza x igual a 0, ou seja, quando você tem f de 0 é igual a b. Lá no início da lei de formação, você já deveria ter percebido que o b, que é o número que está sozinho, se multiplicar x, ele é igual a 3. Então, o f de 0 deu igual a 3. Só que o 3 não é o b? Sim.
Então isso aqui é a mesma coisa de dizer que o f de 0 é igual a b. Isso sempre acontece, Pedro? Sempre acontece. Como que eu identificaria no gráfico? Eu sei que está dando para ver o gráfico aqui. No gráfico, gente, o b vai ser onde você intercepta o eixo x. O eixo y, perdão. No gráfico, o b é onde você intercepta o eixo y. Por exemplo, vocês estão vendo esse pontinho interceptando o eixo y aqui? Ele é o b. Então, b é esse aqui. Por quê, Pedro? Pense bem. Quando é que eu tenho que o resultado da função é igual a b? Eu tenho que o resultado da função é igual ao valor de b quando x é igual a 0. Então, eu vou vir aqui no gráfico e vou pegar ó, x é igual a 0 nesse ponto. Onde é que o gráfico passa nesse ponto? O gráfico passa aqui, ó. Onde é que o gráfico pega em y quando x é igual a 0? Quando x é igual a 0, o gráfico pega no ponto 3 em y. Por que isso é importante saber o ponto 3 em y? Porque, ó, f de 0, gente, o que eu vou ter do outro lado é que f de 0 é igual ao resultado. O resultado a gente combinou que estaria sempre no eixo y. Y que eu escrevo com imagem, imagem que eu escrevo com y. Pra você lembrar que as imagens estarão no eixo y. Fechou? Então, esse ponto aqui, y, que eu encontrei, é o ponto que corresponde a x igual a 0 e, consequentemente, o valor de y. O valor de y é a mesma coisa de o valor de f de x, tudo bem? Então, o valor de f de 0 é igual a y em determinado momento, que é quando y é igual a b. Fechou? Por isso ele corta aqui. Vamos parar um pouquinho agora e vamos falar um pouquinho de A, tudo bem? Isso aqui é o que você tinha que saber especificamente de B. O que você tinha que saber? Duas coisas. Você tinha que saber que quando x é igual a 0, o resultado da função é igual a b. E que b, para você interpretar no gráfico, b é sempre onde você toca o eixo y. Como é que eu identifico b no gráfico? B é o ponto que toca o eixo y. Então, se tocou o eixo y no valor de 15, quer dizer que b é igual a 15, fechou? Galera, só para representar o que eu falei aqui, ó, observe. Esse A aqui ele é 2, ele não é 0 não. Mas ele é tão dependente de 0, ele está tão relacionado a essa variação de x, que quando x é 0, ele fica quanto? Quando x é 0, ele vai para 0 também, porque eles se multiplicam. Então, por isso ele depende de x. Se x for 0, esse A ele nem aparece. Ó. Se x for 0, esse A ele nem aparece, porque ele é multiplicado por 0 e o resultado é 0. Se x for 0, esse A nem aparece, porque senão o resultado vai ser 0. Fechou? Até aí, tranquilo, galera? Tranquilo demais. Vou falar um pouco de A agora, especificamente. A, como eu disse, é a taxa média de variação. Presta atenção nisso que eu vou te ensinar. Como é que eu olho o A, Pedro? Como é que eu olho o A no gráfico, Pedro? Como é que eu olho o A de alguma forma? A, galera, sempre vai ser a variação de y sobre variação de x. Essa forma aqui você tem que saber. Ó. É a primeira forma que eu estou te dando para você aprender a substituir. A é igual a variação de y sobre variação de x. A é igual a variação de y sobre variação de x. Como é que eu faria, então, Pedro, para achar o A nesse caso aqui, por exemplo? Observe, nesse ponto, nesse gráfico, que eu destaquei dois pontos. Eu destaquei o ponto onde x é igual a 0, então x é igual a 0, e onde y é igual a 3. Y é igual a 3. Você sempre coloca, quando você for representar, x e y. Depois, eu vou colocar aqui, ó, eu destaquei outro ponto. Quando y é 0, gente, quando y é 0, eu destaquei o ponto 2. Então, ó, 2, que é o valor de x em primeiro, e 0, que é o valor de y depois. Quando y é 0, x é igual a 2. Eu tenho aqui dois pontos. Para achar o valor de A, o que você faria aqui? Para achar o valor de A, você ia achar a taxa média de variação. O que você ia olhar? Você ia olhar quanto que x variou, ok? Quanto que x variou, perdão, quanto que y variou, sobre quanto que x variou. Quando que y variou aqui? Gente, eu estava em 3, eu fui para 0. Quanto que eu variei? Eu andei para trás, não andei? Eu diminuí, não diminuí? Sim. Diminuir significa ter um sinal negativo, menos. Só que eu não diminui 3 unidades? Sim. Então, eu fui para menos 3. E o A? O A você foi de 0 para 2, então você aumentou 2. Como é que eu faço para achar o A, então? O A é menos 3 sobre 2, A é igual a menos 1,5. Pedro, faz devagarzinho com a fórmula agora para mim, por favor? Faço, amigo, faço. Tudo bem? Faço devagarzinho com a fórmula. A é igual a variação de Y. Qual que é a variação de Y? Variação, gente, é final menos inicial. Então, variação vai ser final. Quanto que é o final? O segundo ponto que eu peguei é 0. 0. Menos inicial. Quanto é que eu tinha no Y no início? 3. Então, menos 3. O menos é da fórmula. Sobre. Quanto é que eu tinha de x no início? No início, x era 0. E no final? Perdão, gente. No início, no final, x era 0. É sempre final menos inicial. Então, é 2 menos 0. Esse A vai ficar menos 3 sobre 2.
esse A vai ser igual a menos 1,5. Fechou, galera? Só para vocês aprenderem. Ô, Pedro, esse A saiu negativo. Esse A pode ser negativo? Pode. Esse A não só vai ser negativo, que você pode observar isso a partir da função. Quando a função está descendo, quando a função está decrescendo, à medida que você anda nos valores de x, o valor de y diminui. À medida que você anda nos valores de x, o valor de y diminui. Ó, quando você tem uma função decrescente, quer dizer que esse A é negativo. Quando a função é decrescente, A é negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, A menor que zero, A negativo, função decrescente. A menor que zero, negativo, função decrescente. Consequentemente, quando A for maior que zero, essa função vai ser crescente. Ô, galera, é isso aí que você precisava saber. O que mais você precisava saber sobre função, Pedro? Você precisava saber de uma raiz de função. Raiz de uma função, ou o valor... Ô, Pedrão. O que é raiz de uma função? Pedrão. Adriel, raiz de uma função, Adriel, é quando f de x é igual a zero. Vocês já devem ter resolvido milhões de equação. Já devem ter resolvido milhões de equação. Quando você vai resolver uma equação, o que você coloca? Você coloca uma equação igualada a zero. Perdão, gente. E o valor de x? Quando você vai resolver uma equação, você coloca igualada a zero. E o valor de x? Quando você acha o valor de x, você acha o quê? Você acha a raiz. Quando você está igualando algo a zero e achando o valor de x, você está achando a raiz. Então, achar a raiz de uma função é o quê? É quando o resultado, quando f de x é igual a zero. Pedro, não entendi. Você não tem... Vou pegar a mesma função. Você não tem aqui, galera, f de x é igual a 2x mais 3? Sim, você tem f de x é igual a 2x mais 3. Para resolver uma equação e achar a raiz, eu vou ter que igualar ela a quanto? A zero. Então, onde eu tenho f de x, eu vou colocar zero. O resultado vai ser zero. Estou igualando a zero. Que é igual a 2 vezes x mais 3. Tudo bem? Vou passar o 3 para lá negativo, vai ficar menos 3, que é igual a 2x. Vou passar o 2 dividindo, vai ficar menos 1,5. No caso aqui, ó, menos 1,5 que eu achei foi o x dessa função específica. Tudo bem? São funções diferentes. Fechou? Pedro, existe alguma forma de eu achar esse x no gráfico, essa raiz do gráfico? Tem. Raiz do gráfico é o ponto... Raiz do gráfico é o ponto que toca o eixo x. Adriel, raiz do gráfico é o ponto que toca o eixo x. Então, vamos deixar aqui mais ou menos, galera, para a gente fazer um exercício. Esses dois gráficos aqui nós vamos completar com raiz, B e A. Tudo bem? Primeiro, raiz do primeiro gráfico é quanto? Raiz, galera, é onde toca o eixo x. Por que, Pedro? Raiz é onde toca o eixo x. Raiz é onde toca o eixo x, galera, porque quando o gráfico toca o eixo x, o valor de y é zero. Quando o valor de y é zero, quer dizer que eu fiz isso aqui, ó. Quando o valor de y é zero, quer dizer que f de x é zero, que f de x para y para a gente é a mesma coisa, f de x e y é a mesma coisa. Se f de x é zero, y é zero também. Quando y é zero, o valor de x é 2, não é? Quando x é zero, o valor de y é 2. O valor de x que você acha quando y é zero, quando f de x é zero, é o que a gente chama de raiz. Então, x, de novo, raiz é onde toca o eixo x, justamente por ser onde o valor de y é zero. Para eu achar a raiz, eu igualo o valor de f de x, o valor de y é igual a zero? Sim. Então, você acha a raiz. Fechou? Então, aqui, ó, galera, essa raiz vai ser igual a quanto? Raiz vai ser igual a 2. Raiz da letra A vai ser igual a 2. Quanto que vai ser o valor de B, gente? B é onde toca o eixo y. B é igual a 3. Quanto que vai ser o valor de A? O valor de A eu já achei. A, como é que eu acharia A pelo gráfico? Variação de y sobre variação de x. A deu menos 1,5. Fechou, galera? Raiz. Letra B agora. Qual que é a raiz da letra B? Raiz é onde toca o eixo x. Raiz é onde toca o eixo x. Quando o y é zero. Raiz é onde toca o eixo x, onde y é zero. Então, a raiz na letra B é igual a menos 2. Tudo bem? O B é igual a 2. E o A, como que seria o A? Primeiro, eu já sei que o A vai ser positivo. Como é que eu sei, Felipe, que o A vai ser positivo? Porque a função é crescente. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer esse A aqui? A é igual a variação de y sobre variação de x. A vai ser variação final menos inicial. O início é sempre esse aqui, ó. Aqui no início, y vale 0. Então, ó, A vai ser igual a 0. 0 não. Perdão, final primeiro. O y inicial é 0. E o y final é 2. Então, vai ser 2 menos 0. E o x inicial? O x inicial é menos 2. O x final? X final é 0. Tudo bem? X final, ó, é 0. Então, vai ser 0, que é o final, menos da fórmula, e menos 2, que era o valor do inicial. Vai ficar quanto aqui, gente? O A vai ser igual a 2, 0 menos menos 2, menos esse menos fica mais, vai ficar A 2 sobre 2. A vai ser igual a 1. Então,
Então, A vai ser igual a 1. Galerinha, falamos de tudo que tinha para falar praticamente, tá bom? A última coisa que ficou faltando é uma parte que eu peço para vocês um pouquinho de atenção para a gente finalizar de vez essa parte e ficar só em questão, por favor. É a última coisa que falta. Eu prometo para você. É a última coisa que falta. É a última coisa que falta. É o estudo do sinal de uma função, galera. Como é que é o sinal de uma função? É simples. Você vai vir aqui na raiz e você vai observar se a função é crescente ou decrescente. Eu vou explicar como é que isso vai cair em questões para você, mas primeiro você precisa entender o que é, tudo bem? O que é o estudo do sinal de uma função? O estudo do sinal é o seguinte. Vocês estão observando que à esquerda você vai ter valores positivos de y e à direita dessa raiz você vai ter valores negativos de y, à direita da raiz, os valores vão ser negativos, tudo bem? Como é que eu vou fazer o estudo do sinal dessa função, então, Pedro? Estudo do sinal de uma função é você dizer se o resultado, se o f de x, se o y vai ser positivo ou negativo. Estudo da função é o quê? Você dizer se o resultado, se a imagem, se o f de x, se o y, que é tudo a mesma coisa, é negativo ou positivo. Aí você pode olhar aqui e saber se é negativo ou positivo. Se tiver o gráfico, você olha. Deu o gráfico aqui, eu consegui observar pelo gráfico que a direita da raiz 2, ele é o quê? Essa função vai ser negativa. E que a esquerda dessa raiz 2, essa função vai ser o quê? Vai ser positiva. Como é que eu sei que a função é positiva, Pedro? Eu sei se a função é positiva se os valores de y são positivos. Eu sei se a função é positiva se os valores de y são positivos. Valor de y é positivo? Função é positiva também. Valor de y é negativo? Função é negativa também. Fechou, galera? Então, como é que vai cair isso para mim em questão, Pedro? Eu já entendi, Pedro, que aqui, com valores de x menor do que 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter y maior do que 0. Entendeu aí, ó? Como é que você faz o estudo da função, então? Vou colocar aqui para vocês, ó. Quando x é menor... Vou apagar aqui um pedacinho, gente, senão fica muito bagunçado. Tá bom? Tá dando para ver, gente? Dá uma resposta aqui para mim. Vou apagar essa letra B aqui, então. Ô, Pedrão. Oi. Você tá me ouvindo, então. Junilton falou assim, não entendi o positivo ou negativo do gráfico. O positivo ou negativo do gráfico, qual será que você consegue ver para nós, Gabriel? Onde que falou? Que parte que falou mais ou menos? Deve ser por agora mesmo, né? Vou pedir para a Junilton especificar aqui. Onde é positivo e onde é negativo? Ele falou? No caso, essa é a função, eu acho que ele deve estar falando. É esse aqui mesmo que eu estou falando. Muito bem, Junilton. Junilton, como eu estava falando, Junilton, a função é positiva quando você tiver valores de y maior do que 0. A função é negativa quando você tiver valores de y menor do que 0. Nesse caso aqui mesmo Junilton, ó, função positiva quer dizer y positivo. Função positiva, y positivo. Y positivo, função positiva também. Observe que até aqui, ó, todos esses valores que eu pegar de y aqui, ó, eles são positivos, eles estão acima da origem. Acima da origem são positivos. Consequentemente, se o y é positivo, a função é positiva também. Y positivo, função positiva. Fechou? Então, quando que a função é positiva? Galera, você vai colocar assim, f de x é maior do que 0. O que significa f de x é maior do que 0? Nós estamos estudando lá desde o início que y e f de x é a mesma coisa. Então, quando y for maior que 0, f de x é maior que 0 também. Tá bom? F de x é maior que 0. Quando? Vocês estão observando que quando a raiz ela é menor, ó, quando você tem valores menores que 2 em x, quando você tem valores menores que 2 em x, esses valores de y são positivos? Sim. Então, quando que f de x é positivo? F de x é positivo, tal que f de x é positivo, tal que os valores de x sejam menor do que 2. Só que não por acaso, Junilton, esse 2 aqui é a nossa raiz. Eu quero que você encare, Junilton e todo mundo, né? Não só Junilton, que a raiz é o nosso ponto referencial. Vai ser sempre assim, Pedro? Para trás da raiz positiva e para trás da raiz negativa? Não, não vai ter especificação, não. Mas é a partir da raiz que você vai olhar, tá bom? Então, a partir da raiz, você vai dizer se ficou positivo ou negativo. Fechou? Então, aqui eu usei a raiz como meu referencial, 2. Aí agora eu não vou precisar nem olhar para o gráfico de novo. F de x vai ser menor que 0, tal que x, aí eu vim aqui e inverti o sinal. Inverti o sinal aqui e inverti o sinal aqui também. Tal que x é maior que 2. Então, quando x for maior que 2, ó, quando x for maior que 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter valores negativos de y. Fechou, galera? Só para vocês entenderem.
Como é que vai vir isso para você na questão, Juninho? Vai vir assim para você, ó. Ah, que determinada função, aí vai tirar a função, certo? Ela é uma função decrescente, igual essa aqui, ó, é uma função decrescente, tudo bem? E o que você não quer, essa função ela representa os seus lucros, tudo bem? O que você não quer é o lucro negativo, né? Que você tem um lucro negativo, na verdade, você está devendo. O lucro positivo, você lucrou mesmo, fechou? Lucro positivo, galera, vai acontecer o que nesse lucro positivo? Me fala aí o que vai acontecer nesse lucro. Vocês imaginam o que vai acontecer nesse lucro positivo? No lucro positivo, você vai ter um valor de y negativo, positivo. No lucro positivo, valor de y positivo. Então, se for uma função decrescente, por exemplo, o seu lucro vai ser o quê? Vai ser quando o valor de x for menor do que a raiz. E x vai ser maior do que a raiz, vai ser valores negativos. Nós vamos para questões agora para tentar representar tudo isso que nós falamos de uma maneira mais exata. Senão fica muito abstrato. Fechou? Quantas horas aí, Adriel? Agora é 11h42. Fechou. Tem mais 1 hora de aula ainda, né? Deus quiser. Ô, galera, se alguém quiser tirar um print aí, tira um print aí. Apaguei o pai, mas se quiser tirar um print aí, tira aí. Aqui tem praticamente tudo sobre a de função, de primeiro grau. Praticamente tudo, com um resumo máximo. Pedro. Oi. Felipe Costa tá falando aqui. 1 hora não, 45 minutos, Adriel. Oxi. Esse é o que fica louco pra almoçar todo sábado. Felipe. Como é que você tá, Felipe? Tá tudo bem com você? Moço, o cara não me respondeu, não. Tá tudo bem com você, Felipe? Ele falou assim: hoje eu tô com fome, viu? Tá tudo ótimo, Pedrão, graças a Deus. Amém. Hoje é dia de feijoada, né, Felipe? Ô, moço, eu espero que vocês tenham gostado do quadro, viu? Porque deu um trabalho para fazer e agora tá dando trabalho para pagar também. Ah, Maria. Ai. Pedro Alton falou aqui que ele nem apagava, não, ele comprava outro. Quem falava? Quem falou? Pedro Alton. Ô, Pedro Alton, eu pensei 2 vezes aqui, não é? Não vou mentir pra você, não. Ô, galera, bora lá então? Bora começar, né? Eu pedi pra vocês darem pelo menos uma olhadinha nas questões, para vocês terem uma ideia mais ou menos, tá bom? Ah, Maria, cheguei cansado. Questão 1 aí, galera, página 106. Questão 1, página 106. A questão 1, página 106, Felipe, fala o seguinte, ó. Olha o que a questão fala. A questão fala que f de 1 menos f de 0 é igual a 1. Tudo bem? E a questão fala também que f de 0 menos f de menos 1 é igual a 1. E você fala, lascou. Porque se eu soubesse pelo menos a lei de formação, talvez eu conseguia, né, substituir o valor de x, achar quanto que vale f1. Se eu soubesse o valor da lei de formação, eu pegava o valor de x, substituía por 0 e achava o valor de f de 0. E achava aí quanto que dá cada coisa. Só que o objetivo da questão não é esse. O objetivo da questão é justamente que você acha essa lei de formação que ela não te deu. É uma questão típica. O que acontece? Primeiro, eu vou descrever o que nós vamos fazer aqui. Onde tem função de primeiro grau, você tem que lembrar que toda função de primeiro grau é f de x que é igual a x mais b. Toda função de primeiro grau é f de x que é igual a x mais b. Então, toda função de primeiro grau é f de x que é igual a x mais b. F de 1, então, vai ser igual a quanto, Felipe? Vou colocar aqui para nós. Ó. F de 1, Pedro Alto, vai ser A. Só que onde você tinha x no f de x, você não colocou 1? Sim. Então, do outro lado, onde você tem x, você coloca 1 mesmo. A vezes B, A vezes 1, mais B. Então, f de 1 é isso aí, ó. O que é f de 1, então, galera? F de 1 é igual a A mais B. Tudo bem? O que é f de 0, galera? Menos f de 0. F de 0 vai ser quanto? F de 0, galera, vai ser A. Onde tem x, onde tinha x antigamente, você substituiu por 0. Então, do outro lado, onde tinha x, você vai colocar o 0 também.
mais B. Isso aqui vai dar quanto, gente? Vai dar igual a vezes 0, 0. Mais B vai ficar só o B. Então, eu já sei que f de 0 é igual a B. Isso aqui você já sabia que eu te falei lá na taxa fixa. Quando eu estava explicando a letra B ali, o coeficiente B, eu te falei que f de 0 é igual a B. Aí aqui de novo ele coloca o f de 0, só que ele coloca o f de menos 1. Aí ele colocou o f de menos 1 aqui, só que eu quero que você lembre que toda função de primeiro grau é ax mais b. Só que como você já colocou menos 1, você vai colocar menos 1 no lugar de x. Então f de menos 1 vai ficar f de menos 1 vai ficar f de menos 1, que é igual a vezes menos 1 vai ficar menos a mais b. Então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente, onde você tem x, você colocou 1 aqui nesse f de 1. Se onde você tem x, você colocou 1 aqui nesse f de 1, quer dizer que do outro lado você vai ter que fazer a mesma coisa. O outro lado não era x mais b? Era. Onde eu tinha x, eu coloquei o 1. Tudo bem? F de 0. O que significa f de 0? Que onde você tinha o x, você colocou 0. Então, do outro lado, onde você tinha x, você coloca o 0. E aí você acha esse f de 0 resumido. Ó. F de 0 é igual a b. F de menos 1 é menos a mais b. F de 1 é igual a mais b. Bacana demais. Top demais. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Essa questão não te deu isso aí à toa, não, Felipe? Essa questão ela te deu isso aí pra quê? Ela não queria que você achasse o valor de f de 0, o valor de f de 1. Ela queria, na verdade, que você achasse a e b. Como é que você faz? Primeiro passo, então, é lembrar que f de x é igual a x mais b. Depois que lembrou que f de x é igual a x mais b, você usou as funções que você tinha para, no lugar de x, colocar o número que a função indicou. No lugar de x, colocar o número que a função indicou. Depois disso, você vai colocar o quê? Você vai substituir, ó, Felipe, você vai substituir. E formar um sistema para achar A e B. Por que eu tenho que formar um sistema, Pedro? Você tem que formar um sistema porque você tem duas variáveis, duas coisas que você não sabe o que é. Você tem o A que você não sabe o que é e você tem o B que você não sabe o que é. Ô, João, acho que o João tá aí. Se o João estiver aí, você deve ter o Pedro Aldo tá aí. Ô, Pedro Aldo, você que tá aí, você deve ter observado que eu fui... Olha pra você ver. Pedro Aldo, eu fui para falar que A e B eram variáveis e não falei. Por quê? Porque A e B é constante. A e B são coeficientes constantes. Esquece isso não, fechou? Então aqui eu só vou substituir, ó. Eu sei que f de 1 é igual a A mais B. Então vou colocar aqui, ó. A mais B era o quê, galera? Era o antigo f de 1. Só estou colocando aqui. Mais, onde... Menos, na verdade, né? Onde eu tinha f de 0, eu sei que f de 0 vale quanto, gente? F de 0 vale B. Então, onde eu tinha f de 0, eu estou substituindo por B. P é difícil, é mais fácil que moderado. Só se prestar atenção, tá bom? Agora aqui, ó, f de 0. Novamente, eu já tinha achado que f de 0 é igual a B. Como é que eu achei isso aqui, gente? Substituindo x por 0. Então, eu vou ter que B. E aqui é quanto, galera? Ó, aqui é quanto? Aqui é aqui é f de menos 1. F de menos 1 é menos A mais B, que vai ser igual a 2. Eu vou desenvolver essa primeira equação aqui, ó. Ô, André, desenvolver essa primeira equação, eu tenho A mais B menos B. Eu tenho o quê, André? Eu tenho A mais B menos B. B menos B vai ficar quanto? Vai ficar 0. E o A aqui, muito obrigado, André. E o A aqui vai ser igual a quanto, então, André? Olé, ó, menino! Top demais. Agora aqui, ó, você já sabe o valor de A. Bacana demais. Achei. Por quê? Eu dei a sorte de simplificar aqui mais B menos B. Agora, olha para cá. B menos A mais B que é igual a 2. Eu tenho dois B's positivos. Eu vou juntar ele. Vai ficar 2B menos A que é igual a 2. Só que o valor desse A aqui, André, eu já sei, então eu vou substituir. Vai ficar 2B menos... Onde eu tinha A, eu vou colocar 1. Tudo bem? Ainda, gente, porque às vezes esse número que você vai substituir aqui vem negativo. Aí já tem um negativo aqui. Se eu não coloco esse negativo, eu perco o sinal, eu perco a questão. Tá bom? Que é igual a 2. 2b menos 1, que é igual a 2, eu vou passar esse menos 1 para lá positivo. 2b vai ser igual a 2 mais 1 é igual a 3. 2 mais 1 é igual a 3. Por que mais 1, gente? Muda de lado, muda o sinal, vai ficar positivo. E B vai ser igual a quanto? B vai ser igual a 1,5, tá bom? O que a questão pergunta? Eu fiz isso aí sem saber o que a questão pergunta. Por que eu fiz? André, pergunta por que eu fiz isso? Ô, Pedro, por que você fez isso? Obrigado, André. Lembra que você perguntou? Velho, eu fiz isso pela seguinte motivação, pela seguinte situação. Eu fiz isso, B é igual a 1,5 aqui e tal, tudo, porque às vezes a questão vai te pedir só A. Às vezes a questão vai te pedir só B. E às vezes a questão vai te pedir além de formação dessa função. Ô, Adriel, f de x, Adriel, é igual a x mais b. Só que A e B são as únicas coisas aqui que são constantes.
Então, f de x é igual a x mais b. Quando você achar o a, você substitui. Quando você achar o b, você também substitui. Eu achei o a, coloquei aqui, ó, no lugar de A1 e no lugar de B 1,5. Essa aqui é a minha lei de formação. Aí ele pede, ó, letra A, os valores numéricos de A e B. Já achei. A igual a 1, B igual a 1,5. Letra B, a raiz de f de x. Qual vai ser a raiz de f de x? Galera, para achar a raiz de uma coisa, eu já te ensinei. Para achar a raiz de algo, o que você faz? Você pega essa função aqui e você iguala a zero. Quando é que eu acho a raiz? Eu acho a raiz de x, você acha o valor de x quando ele está igualado a zero. Então, quando você tem f de x, você vai colocar zero. Isso aqui é para achar a raiz. Colocou f de x igual a zero para achar a raiz. Que é igual a 1x mais 1,5. Passa 1,5 para lá negativo, 1,5 é igual a x. Quando você achou o valor de x, depois de substituir f de x é igual a zero, ou y é igual a zero, você achou a raiz. Então, a raiz é menos 1,5. Fechou? Ô, Adriel, bora para 2, Adriel? Bora. Ô, Pedrão, Ana falou aqui, ó. Ana Luísa. Falei, olha, Falou, Luizão. Adriel, depois dessa questão, pede para ele mais devagar, por favor. Mais devagar? Ô, moço, você... Isso. Ô, E Pedrão, outra Luiz. coisa, Pedrão, Luiz. Eduarda Lessa, não sei como é que fala. Pedro, fala sobre função bijetora, injetora e sobrejetora. Ué, Vai eu ser esqueci. depois, né? Esqueci. Vou falar sim. Beleza, Posso então. falar, né? E João Vitor falou assim: Pedro, recomenda um lugar para pedir feijoada aí? Feijoada do Biga. Feijoada do Biga. É a melhor feijoada que eu já pedi até então, tá bom? Feijoada do Biga. Entra lá no meu Instagram e procura algum Biga. Eu acho que eu sigo ele, não sei não. Mas é bom, viu, o negócio? Eu gostei demais. É uma feijoada caprichada, viu? Ô, Eduardo Lessa, eu vou falar no finalzinho, então eu vou só terminar essa questão 2 aqui, eu volto nessa parte que eu esqueci. Eu achei que eu tinha falado da última aula, agora eu lembrei que eu não tinha falado, não. Questão 2. Ô, Ana Luiz, você me perdoa, Ana Luiz? E eu tô achando aqui, Ana Luiz, que eu tô indo devagar demais, cara. Me perdoa. Questão 2. Determine o valor de m para que o gráfico da função f de x é igual a 3m mais 4x seja uma reta crescente ou uma reta constante. Beleza. Então você já tem aqui, ó. O que você tem aqui, Ana Luiz? Você tem aqui f de x, ok? F de x é igual a quanto? Que f de x é igual a 3m mais, 3m menos 4, ok? Vezes x mais 6. Mais 6, fechou? É isso aqui que você tem. Ora, Luísa, preste atenção aqui, Ana Luísa. O que multiplica o x aqui, Ana Luísa, é justamente o a. Então isso aqui tudo é o meu a. O que a gente combinou? A gente combinou que quando a é maior que zero, a reta é crescente. Quando a é menor que zero, a reta é decrescente. E para a reta ser constante? Para a reta ser constante, minha amiga Ana Luísa, nós vamos chegar lá. Mas primeiro nós vamos falar a letra A, que é uma reta decrescente. Para a reta ser decrescente, para uma reta decrescente, o valor de A tem que ser menor do que zero. Para uma reta decrescente, o valor de A é menor que zero. Então, para uma reta decrescente, o valor de A tem que ser menor do que zero, tem que ser negativo. O que é A? A é 3m menos 4. Então, por que A é 3m menos 4, Pedro? Porque é 3m menos 4 que multiplica x. Então, onde eu tenho A, eu vou colocar 3m menos 4, que é menor do que zero. Vou passar o 4 para lá positivo. 3m vai ser menor do que 4. Vou passar o 3 dividindo. Ó. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 4 sobre 3. Então, para ser uma reta decrescente, o m tem que ser menor do que 4 terços. Ô, Eduardo Lessa, letra B. Ô, João, Vitor, eu já descobri que para a reta ser decrescente, esse m aí tem que ser menor do que 4 terços. Por quê? A tinha que ser menor do que zero para a reta ser decrescente. Mas o que é A? 3m menos 4. Substituir. 3m tem que ser menor do que 4. Passei o 3 dividindo. M tem que ser menor do que 4 terços para essa reta poder ser decrescente. Então, além de A ser menor do que zero, para A se conseguir ser menor do que zero, M tem que ser menor do que 4 terços. Fechou, galera? Ô, galera, a letra B pede uma reta constante. Ora, Luísa, você vai lembrar, Luísa, que eu falei que A tem 3 nomes. Que A pode ser coeficiente angular, que A pode ser taxa média de variação, e falei também que A pode ser inclinação da reta. Não falei? Falei. E se eu não tiver A? Se você não tiver A, você não tem inclinação da reta. A reta vai ser constante. Se eu não tiver A, Pedro, se você não tiver A, você não vai ter inclinação da reta. A reta vai ser constante. Então, para uma reta ser constante, você tem essa função aqui, você precisa que A seja igual a zero. Para que reta seja constante, você tem que A é igual a zero. Quando é que A vai ser igual a zero? Galera, A não é 3m menos 4? Sim. Então, 3m menos 4 será igual a zero. Passa 4 para lá positivo. 3m é igual a 4. Estava negativo para ser positivo. M vai ser igual a 4 terços.
Fechou, galera? Tranquilo aí? Então, M menor que 4 terços, reta crescente. M igual a 4 terços, reta constante. E se o M for maior que 4 terços, galera, vai ser uma reta crescente. Fechou? Crescente. Aí agora eu vou falar rapidinho aqui. Vou parar um pouquinho as questões e vou falar de função bijetora e sobrejetora, que eu esqueci, tá bom? Não tem muito segredo não, viu, Luísa Lessa? Eduardo Lessa. Vou falar rapidinho aqui. Mas já resolvi duas questões, você já entendeu o que é lei de formação da questão, já entendeu a... Deixa eu só ver a questão 3 aqui, só para não fugir do raciocínio. Questão 3. Eu vou fazer daqui a pouco, pera. Ô, galera, essa parte aqui, de função sobrejetora e bijetora, eu tô falando por quê? Por desencargo de consciência. Porque geralmente no Enem é muito difícil cair. E no país, cai no país de primeira etapa. Tudo bem? E é difícil até nos vestibulares hoje, tá bom? Mas eu vou falar para vocês, tudo bem? O que acontece? Você tem 3 tipos de funções. Primeiro, a função ela pode ser injetora, ou a função ela pode ser sobrejetora, ou ela pode ser bijetora. O que é bi para a gente? Bi é tudo, não é? Bijetora. O pouso é isso aí, cara. Não vou falar nada. Eu não vou nem falar nada. Ó, essa função injetora aqui, minha amiga Eduardo Lessa, é a função fiel. Função injetora é a função fiel. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que o domínio era a mulher na moda antiga e o contradomínio era o homem na moda antiga. Que o homem podia ter 2 mulheres, podia se relacionar com 2 mulheres. Não podia? Podia. Ainda pode? Hoje todo mundo pode tudo. Hoje é liberado tudo. Hoje o trem tá massa. Né? Bora lá. Enfim. Injetora, galera. Essa injetora, como é que eu represento essa injetora? Ela vai ser fiel. Diferente de outras funções, ela vai acontecer, galera, de todo elemento do domínio se relacionar com um elemento no condomínio. Isso aí era o básico para ser uma função. Só que cada elemento do condomínio só vai se relacionar com um do domínio. Entendeu? Vai ser uma função tipo assim, ó. Pode sobrar termo na injetora? Pode. Então aqui sobrou um pontinho na injetora que não se relaciona com ninguém. No contradomínio, gente, pode sobrar. Não pode sobrar é no domínio. Tudo bem? Então isso aqui seria uma função injetora. Ô, Eduardo Alessa, o que não seria uma função injetora? Vou representar aqui pelo diagrama de Venn novamente. Tudo bem? Vou colocar aqui os pontinhos. Isso aqui, ó, Eduardo Alessa, não seria uma função injetora. Por quê? Porque existe um valor se relacionando com 2 domínios. Tudo bem? Isso aí a gente chama de quê, Eduardo Alessa? Isso aqui a gente chama de infidelidade. E a injetora, ela é fiel. Tudo bem? Isso aqui não é. Como é que eu olho isso no gráfico, Pedro? No gráfico, uma função injetora, ela seria tipo assim, ó. Para cada valor de x, eu teria um valor de y. Para cada valor de x, eu teria um valor de y. Para cada valor de x do domínio, eu teria um valor de y, do outro domínio. Tudo bem? Então, ó, eu vi certinho. Cada um tem seu valor. O que não seria, ó, olha bem. O que não seria, prestem bem atenção. O que não seria uma função injetora. Isso aqui não seria uma função injetora, ó. Pedro, por que isso não seria uma função injetora? Pela seguinte situação. O y são elementos do contradomínio e x são elementos do domínio, certo? Vocês estão observando aqui, ó, que um elemento do domínio se relaciona certinho. Um elemento do domínio só se relaciona com um do contradomínio. Só que observe aqui, eu vou pegar esse valor de y aqui, ó. Esse valor de y, ele se relaciona com um valor de x. Esse valor de y, ele se relaciona com outro valor de x. Esse valor de y se relaciona com o terceiro valor de x. Esse mesmo valor de y se relaciona com o quarto valor de x. Esse mesmo valor de y aqui, ó, galera, se relaciona com um outro valor de x. Então, ele se relaciona com vários. Ele não é fiel. Tudo bem? Ó, Eduardo Lessa. A sobrejetora, Eduardo Lessa, é onde não sobra ninguém. Sobre não sobra. Então, cada um aqui vai ter o seu correspondente. Não vai sobrar elementos no contradomínio. Na função sobrejetora, não sobra elementos no contradomínio. A função sobrejetora ela tem a característica do contradomínio ser sempre igual à imagem. Porque a imagem não eram os elementos do contradomínio que teriam uma relação com o domínio? Sim. Se a imagem eram os elementos do contradomínio que tinham uma relação com o domínio, e todo mundo está se relacionando, quer dizer que o contradomínio é igual à imagem. Olha para você ver. Isso aqui, galera, ó, isso aqui
é uma sobrejetora. Ô Pedro, mas aqui não sobrou ninguém, realmente não sobrou ninguém no contra-domínio. O contra-domínio ficou igual a imagem. Quando não sobra ninguém no contra-domínio, o contra-domínio é igual a imagem. Mas estou vendo aqui que tem dois pontos se relacionam com um só. Isso pode? Pode. A sobrejetora, o negócio é só não sobrar. A injetora podia sobrar? Podia. A injetora era só ser fiel. Tudo bem? E a abjetora, galera? O que não seria uma função sobrejetora? O que não seria uma função sobrejetora seria isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo que sobrou um termo no contradomínio? Se sobrou, não é sobrejetora. No gráfico, como é que seria no gráfico? Vamos supor, o Eduardo Lessa pediu para você definir se era a função entre 2 e 5. Tudo bem? Aí você tem isso aqui entre 2 e 5. Ó. Intervalo fechado, fechou. Entre 2 e 5, todo número x tem o seu correspondente e todo x tem aqui e o y tem seu correspondente também. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, isso aí é o quê? Sobrejetor. Me dá um exemplo de sobrar alguém aqui, Pedro. Me dá um exemplo de sobrar alguém. Tudo bem? Entre 2 e 5. Me dá um exemplo, Pedro. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Entre 2 e 5 e 7, 10 e 8 aqui, galera. Só para ficar bonitinho, tá bom? Só para ficar bonitinho. Me dá um exemplo, Pedro. Dou um exemplo. Ele quer saber se a função é sobrejetora entre 10 e 8. Fechou? 10 e 8 entre valores. E aqui de 2 e 5 de novo. Olha o que a questão faz. A questão faz isso aqui, ó. Esses valores aqui chegaram até 10? Não. Sobrou elemento em y? Sim. A gente tem combinado que y é o nosso contradomínio. Então, se sobrou elemento em y, sobrou elemento contradomínio, não é sobrejetora. O que é bijetora? Bijetora é de bi. Bijetora ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que não vai sobrar ninguém no contradomínio, todo mundo vai ser fiel. Isso aqui é uma função bijetora. Isso aqui é uma função bijetora. Ela é fiel. A bijetora é importante para a gente, que só ela admite inversa. Inversa nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Vou falar aqui falando. Inversa composta. Só a bijetora admite inversa. Já grava aí, tá bom? Como é que seria o gráfico da bijetora? O gráfico da bijetora não ia sobrar ninguém, infinitamente, então ia pegar todo mundo em x. O que você quer saber mesmo é só isso aí, tá bom? Vamos para a questão 3. Dúvidas? É difícil aí não, é domínio essa questão. Difícil é interpretar os gráficos. Vou até deixar os gráficos aqui, ó. Pedrão, Vivian falou aqui. Pedrão, repete o gráfico de sobrejetora. Repeto? Ô, Vivian, repete, Vivian. Ô, Vivian, o gráfico de bijetora ou sobrejetora que ela pediu? Esse aqui, né? Matheus Mourão também pediu para você repetir bijetora, por favor. Os dois bijetora, né? Isso, os dois. Sobrejetora e bijetora. Sobrejetora, Vivian. Sobrejetora não pode sobrar ninguém. Isso aqui, esse gráfico aqui, por exemplo, não foi sobrejetora, por quê? Eu queria que fosse sobrejetora entre 10 e 8. Reparem que sobrou um pedacinho aqui entre 10 e 8. Se sobrou um pedacinho entre 10 e 8, quer dizer que sobrou um pedacinho no y. Sobrar um pedacinho no y é sobrar um pedacinho no contradomínio. O nosso contrato em sobrejetora é que não sobra ninguém no contradomínio e que o contradomínio seja igual a imagem. Se sobrou, não adequou aqui, o contradomínio não foi igual a imagem, não é sobrejetora. A bijetora, ela é inversa e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, a bijetora ela vai ser fiel, cada elemento vai pegar um e não vai sobrar ninguém. Como é que vai ser o gráfico? Todo mundo pega todo mundo, mas todo mundo pega só um. Tudo bem? Todo mundo pega todo mundo pega só um gráfico. Fechou? O que você vai saber mesmo é isso aí, gente. No gráfico, até aprofundei demais no gráfico para você. Vivian falou assim, tipo bolinha aberta? Tipo bolinha aberta, Vivian. Outro exemplo aqui, ó. Vivian pegou outro exemplo. Muito obrigado, Vivian. Loyola. Uhul. Como é que tá sua irmã, Elisa Loyola, Vivian? Manda um abraço para ela depois. Ô, Vivian, se tiver uma bolinha aberta aqui, por exemplo, você quer, exemplo, uma bolinha aberta, certo? Vamos falar da bolinha aberta. Ô, Vivian, a bolinha aberta, nós temos y e x. A bolinha aberta ela é usada para quê? Para definir se pegou ou não determinado valor. Então, primeiro, vamos falar se vai ser uma função. Isso é pegadinha de vestibular, viu? Vivian lembrou, eu não tinha lembrado. É mais antigo, na verdade. Não é tão atual, não, mas antigamente caía. Você tem um valor de 0 a 5 aqui, galera, e o valor de 5 está aberto. Aí pergunta se é a função sobrejetora ou não. Aí você vem aqui, olha, tá vendo que todo mundo tem exatamente um correspondente, que não sobrou ninguém. Até então não sobrou ninguém? Sim. Aí você fala que ela é sobrejetora. Mas, na verdade, entre 0 e 5, se aqui tem bolinha aberta, quer dizer que não pegou o valor 5. Se não pega o valor 5 é de x. Valor 5x é de domínio. Se algum valor de domínio sobrar, gente, nem função é. Então, a pegadinha é essa. A questão ela quer te induzir que é a função sobrejetora, mas se tiver bolinha aberta, nem função ela é. Fechou?
Galera, é isso aí, galera. Foi bastante aprofundada essa parte sobre ejetora. Apesar de tudo, sobre ejetora e bijetora é importante só no primeiro ano. Agora, não é muito importante para nós, vou ser sincero. Pedro, Oi, Pedro, você pode repetir o segundo gráfico, por favor? quem pediu? Quem pediu? Nicole Gabriele, Nicole e Ana Luísa Rocha. Qual o segundo gráfico? Esse aqui? Eu acho que é. Vou repetir isso. Pode ser? O de cima. Não, pera aqui. Ana Luísa, eu quero o último gráfico. Vou Nicole, numerar que o é o de gráfico. cima. 1, 2, 3, 4, 5. Mandem os seus números aí. 5. E 6 esse aqui, ó. Quais gráficos querem que repete? Nicole, que é o 2. E Ana Luísa, que é o 5. Fechou. Ô, Nicole, esse 2 aqui, o que acontece? Esse 2 não é injetora, porque tem um valor de Y aqui que está pegando vários valores de X, tá vendo? Ele pega um valor de X, dois valores de X, três valores de X, quatro valores de X, cinco valores de X. Aí ele não é fiel. Por quê? Se eu fosse representar esse valor de Y aqui no diagrama de Venn, era como se isso aqui estivesse acontecendo, ó. Ó, o valor de Y representa contra o domínio, não é? E X representa o domínio. Quer dizer que um valor de X, outro valor de X, mais um valor de X e outro valor de X estão se relacionando com esse mesmo valor de Y. Y aqui para nós é um valor. Ele se relaciona com um valor, que é onde toca o gráfico, outro onde toca o gráfico, outro onde toca o gráfico, outro onde toca o gráfico. Onde ele se relacionou é pontos que você tem o valor de Y e o valor de X que toca o gráfico. Ó, aqui tem o mesmo valor de Y, aqui tem o mesmo valor de Y, aqui tem o mesmo valor de Y e aqui também. Fechou? Então o mesmo valor de Y vai se relacionar com vários valores de X, ó. Vários valores do domínio vão se relacionar com um só do contra-domínio. Isso não é ser fiel, Nicole. E a Luísa que é o 5, não é? Entendeu aí, né, Nicole? Primeiro de tudo. Perguntou aqui, A2 pode ser sobrejetora, João Vitor? João Vitor perguntou, A2 pode, ó. Qual que é o trato da A2? É não sobrar ninguém. Tudo bem? Seria sobrejetora se ele falasse assim, ó, colocasse aqui um valor, por exemplo, 7, aí falasse, ó, entre F igual a 0 e F igual a 7, essa função é sobrejetora. Seria, tá bom? Seria, porque não sobra ninguém. Não sobra nenhum valor de Y. Qual que é a de Luísa 5, André? Isso aí. Ô, Luísa, esse O Matheus Morão perguntou aqui, ó. É muito cobrado os vestibulares, Pedro? quase nada lá do Morão. Quase nada cobrado. Por isso que eu tô indo rapidinho assim, bem. Até um pouco. Eu só tô passando por desencargo de consciência, porque eu tô estudando uma base. Mas isso aprenderia mesmo exercícios e tal, seria um conteúdo mais complementar, entendeu? Mas eu tô passando. Vai que cai, né? Ninguém sabe, o Enem tá doidão. O presidente é Bolsonaro, velho. O presidente é doidão. Então o Enem também é doidão. Então eu tô passando por causa disso, tá bom? Ó, aqui você tem X e aqui você tem Y. Fechou? Ô, Luísa, Y, X. Não sobrou nenhum termo de Y até aqui. Então ela pode ser sobrejetora? Pode. Não sobrou nenhum termo em Y até aqui. Só que aqui é intervalo aberto. Quando é intervalo aberto, quer dizer que não pegou esse 5 aqui, ó. Não pegou esse valor de 5. Se não pegou esse valor de 5, quer dizer que não pegou o valor de X, quer dizer que não pegou o valor do domínio. Se não pegou o valor de X, não pegou o valor do domínio. Não pegou o valor de X, não pegou o valor do domínio. Se todos os valores do domínio não têm correspondência, nem função é. Se todos os valores do domínio não têm correspondência, nem função é. Para ser função, todos os valores do domínio têm que ter correspondência. Questão 3 agora, galera. Bora. Quantas horas aí, André? Por favor. Matheus Morão falou, obrigado, monge. E a Luísa falou, o presidente é doente. Caio falou, falta 17. Deixa eu ver aqui. O retardo, vocês conversaram, velho. Falta 17 minutos? O presidente é doente. Ô, Luísa, não vou opinar sobre, não. Não vou opinar sobre, não. Ô, Adriel, nós não podemos ficar dando muita opinião política, não, sabe, cara? Sabe disso, né? Não é bacana. Por mais que você tenha assunto. Os meninos podem. Eu não tenho, não. É tudo farinha do mesmo saco, tudo bosta. É, né? Eu tenho a minha, mas eu não dou, não. Não dou a opinião.
nem nada, tá bom? Vamos lá, questão 3, Adriel? Podemos ir, né? Ô, galera, eu acho que eu vou fazer a 3, a 4, e vou para a parte de Enem, fazer só a 2, tá bom? 3, 4 e 2. Então tem 17 minutos para fazer 3 questões. Se vocês me ajudarem, eu consigo. Apesar que é engraçado, né? Se vocês me ajudarem, Adriel, eu peguei uma vez falar isso, que era quando o menino conversava, que era aula presencial. Hoje em dia tem isso, não. Questão 3, ó. Determine os valores numéricos A e B para que os gráficos fx, ax mais 1 e gx, bx mais 4 se interceptem no ponto P15. Então, o ponto de interceptação, P16, perdão, já tá lendo errado, hein, velho? P... Maria. Hoje aqui, velho. Hoje aqui, Maria. Deus me livre. Ó, você tem o fx. Ana Luísa, você tem o fx que é igual ao quê? Que é igual a x mais 1. Ana Luísa, Lucas tá aí, Ana Luísa? Me fala aí se o Lucas tá aí, senão eu vou puxar o meio dele. Gx é quanto? Lucas tá aí? Tá sim, kkkkkk. Muito bem, Lucas. É isso aí. É, Lucas. Ah, tá achando que o Lucas é o quê, velho? Lucas é dedicado, cara. Parabéns, Lucas, por estar aqui. Ô, Lucas, aproveitando que você tá aqui, preste atenção. Fx é igual a x mais b e gx é igual a bx mais 4, né? É ax mais 1, bx mais 4. Beleza. Olha o que ele fala pra você. O que ele quer saber aí, galera? O que ele quer saber? Ele quer saber pra você os valores de A e B. Preste atenção. Ele falou que esses gráficos, eles se interceptam em P igual a ponto P16. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão se interceptar. Eu não sei como é os gráficos, eu estou supondo. Mas supondo que esses gráficos sejam assim, ó. Sejam assim, por exemplo. Não, assim não. Supondo que esses gráficos sejam assim, ó. Um exemplo. Isso é uma suposição, fechou? Isso é o que, Matheus Mourão? Uma suposição. Eles vão se interceptar no ponto P16. O que é o ponto P16? É quando x é 1 e quando y é 6. Mas qual que é a informação que eu posso tirar disso aí, Pedro? A informação que eu quero que você tire é que ele passa tanto a primeira função quanto a segunda função, para eles se interceptarem no ponto 16, eles têm que passar pelo ponto 6. Para eles se interceptarem no 6, eles têm que passar em um 6, ok? Adriel, eles passarem no ponto 6, quer dizer que o ponto 6 faz parte dessa função. O que isso quer dizer então, Adriel? Quer dizer que f de x, que é igual a x mais 1, passa pelo ponto P igual a 1 e 6. Tudo bem? Passa pelo ponto C igual a 1 e 6. O que isso quer dizer, Adriel? Uma função que passa por determinado ponto, ela assume valores em determinado ponto. Uma função que passa por determinado ponto assume valores de determinado ponto. Se a função f de x, ax mais 1, passa pelo ponto 1 e 6, quer dizer o que, Adriel? Quer dizer que essa função aqui assume os valores 1 e 6. 1 é x e y é 6. Pedro, me explica um pouco mais. Vou explicar. Se uma função passa pelo ponto 1 e 6, quer dizer o seguinte. A função passou pelo ponto 1 e 6, quer dizer que quando x valer 1, o y vai valer 6. O que eu te deu aqui, Adriel? Que quando x vale 1, 6, o y vai valer 6. Isso aqui vai acontecer na função. Pedro, mas onde que eu vou encaixar esse y? Você tem que lembrar que f de x e y é a mesma coisa. Então, y é igual a x mais 1. Só transcrever. Só que eu sei que quando x vai valer 1, o y vai valer 6. Então, a vezes 1 vai dar esse aqui. Vou passar 1 para cá. Olha o que ficou. Onde eu tinha x, eu coloquei 1. Onde eu tinha y, eu coloquei o 6. Então, ficou 1 vezes mais 1, que é igual a 6. Vou passar esse mais 1 para cá, menos 1. Vai ficar 6 menos 1, que é igual a 5, que é igual a. Achei o valor de A. Agora, ele não pediu o valor de B também, eu vou fazer a mesma coisa em gx. Gx, gente, é igual a bx. Ô, Pedro, mas pode ser gx? Pode, moço. Pode ser gx, x de x, x de x, bx, pode ser tudo. É só o nome da função, tá bom? Bx mais 4. Fechou, galera? Essa função aqui passa o ponto 1 e 6. O que significa passar pelo ponto 1 e 6? Significa que essa função tem um ponto 1 e 6. O que significa essa função ter um ponto 1 e 6? Significa que quando x é 1, o y vai valer 6. Se a função passa pelo ponto 1 e 6, quer dizer que quando x vale 1, o y vale 6. Então, eu vou substituir, ó. Gx, gente, é a mesma coisa de y, tudo bem? Para essa função, que é igual a bx mais 4. Y, eu sei que vale 6. E b vale 1. Ou, perdão, b não sei. X vale 1.
V mais 4. Vou passar o 4 negativo. 6 menos 4 é igual a B. 2 é igual a B. Seria essa a resposta. É assim que você faz. Então, eu usei aí, Adriel, 2 pontos agora. Tudo bem? Adriel, manda os meninos copiarem e falarem as dúvidas, que eu vou fazer a 4 agora. Ana Luísa perguntou quem vai dar geometria analítica e Lucas Corrêa perguntou a fome tá batendo aqui. Por enquanto, tem uma dúvida não. Lucas Correia, a fome tá batendo aí? Lucas, só mais 2 questões. Eu acho... Ô, Luísa, eu não tenho certeza ainda não, mas eu acho que quem vai dar geometria analítica é Wagner. Eu acho. A gente... Geralmente eu dou geometria espacial, quem dá sou eu, geralmente. E geometria plana também. Então A e C sou eu. E Ah, não, velho. Eu tô achando dele. Isso não sei não, velho. Vou falar com o Wagner. A gente vai conversando, sabe, Ana Luísa? Tem conteúdo que eu tenho mais afinidade, tem conteúdo que Wagner tem mais afinidade. Aí a gente vai conversando. Vou olhar isso pra você, Ana Luísa. Mas eu acho que é perigoso ser eu agora. Eu tô pensando aqui, porque eu já tô dando função. Eu vou dar a função exponencial. Geralmente eu dou a espacial também. Então, geralmente, né? Deve ser eu mesmo. E vai me dar espacial. Vamos ver isso aí. Ô, galera, bora lá então? Vou fazer agora a questão 4. A questão 4 fala o seguinte, Ana Luísa. O que é a questão 4? Ô, gente, a aula hoje rendeu bastante, viu? Parabéns para nós. Porque nós explicamos função de primeiro grau todo. Estamos fazendo 4 questões? Detalhe. Vamos fazer 5, na verdade, né? 4. Uma locadora A de automóveis cobra R$ 90 por dia de aluguel de carro. Outra locadora B, pelo mesmo modelo de um carro, valor fixo de 210 mais R$ 80 por dia. Seja ele o número de dias de um cliente, que o cliente pode alugar nesse carro. Letra A. Para que valores de N é preferível a empresa A? N é o número de dias, certo? Certo. Então eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter isso aqui, cai ali demais, não é? Eu vou ter uma empresa A e essa empresa A ela me ofereceu uma situação, que é o quê? R$ 90 por dia, ó. RS, R$ 90 por dia. Por dia, tudo bem? R$ 90 por dia. Galera, se eu tenho R$ 90 por dia, ela falou alguma coisa de pagar uma taxa mínima? Ah, Pedro, paga tal taxa aí só pra gente começar o negócio? Não. A empresa B falou de 210, né? Agora essa taxa A, não. Se ela não falou, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que se ela não falou dessa taxa fixa, quer dizer que o B daquela nossa função lá era igual a zero. Vocês estão vendo que ele paga R$ 90 por dia, gente? Sim. N é o que pode variar. N é o número de dias. N é o que pode variar. O que eu ensinei para vocês? Eu ensinei que relacionado com quem varia, eu vou ter o A. Você lembra que era A e B, né? Então eu vou ter o A. Então a função dessa função A aqui, ó, função A, vai ser f de x, que é igual a x mais b, ok? Só que b é uma taxa fixa, que você paga para iniciar a conversa, que você paga de início, que ela está ali independente do número de dias. Existe alguma taxa dessa aqui em A? Não. Então b é zero. Mais x, galera, ele não chamou x de x, ele chamou x de n. Ele chamou x de n. O que é x? X é o que varia. O que está variando é o número de dias que você vai ficar com o carro. Então, n, número de dias, vai fazer a função de x. O item está relacionado com o que varia. A é uma taxa fixa que você vai somar à medida que você for variando alguma grandeza. Quem é que você soma à medida que você vai variando alguma grandeza? Você soma R$ 90 a cada dia. Então, a cada dia que passa, à medida que você varia a grandeza de número de dias, você vai somando R$ 90 para cada dia. Esse 90 está relacionado com quem varia. É o está relacionado com quem varia. E esse f de x aqui eu vou chamar f de n. Tudo bem? F de n, só para a gente lembrar. Agora eu vou fazer isso da empresa B. O que a empresa B fala? A empresa B fala de uma taxa fixa de R$ 210. Essa taxa fixa, galera, valor de taxa fixa, taxa que não depende de quem está variando, galera, esse 210 você vai pagar independente do número de dias. Pegou o carro, vai pagar, é uma taxa fixa. Essa taxa fixa é o nosso B lá de informação. E falou de R$ 80 por dia. R$ 80 por dia. Os dias variam. 80 se relaciona com quem varia. Quem se relaciona com quem varia é a letra A. Então, D, galera, a função B, eu vou chamar de g de x. Por que eu estou chamando de g de x, Pedro? Você está chamando de g de x só para diferenciar f de x e g de x. Tudo bem? G de x é igual a x mais b. No caso aqui, g de x vai ser o quê, galera? G de x vai ser g de n. Por quê?
X não é o que varia? Sim. O que varia é o número de dias. O número de dias ele chama de N, que é igual a A, que multiplica N mais B. Só que o B você tem. B é a taxa fixa, que é 210. Tudo bem? B você tem. E esse A você tem? Tem também. É 80N. Fechou? Então você fez o quê? O primeiro passo para comparar aí foi, quando falar assim, ó, uma empresa tem uma taxa fixa e varia de acordo com tal coisa, e outra tem outra varia de tal coisa. Eu quero saber qual que é mais lucrativo em tal momento. Para saber qual que é lucrativo em tal momento, primeiro de tudo você tem que achar a lei de formação. Então, primeiro passo, achar a lei de formação das duas. Agora que eu achei a lei de formação das duas, eu vou poder comparar essas duas grandezas, fechou? Então, aqui achei. O que ele quer saber? Ó? Para que os valores de N é preferível a empresa A. Ô, galera, é evidente que a empresa A, o dia dela é mais caro. Só que B, você já começa pagando uma taxa de R$ 210. Por começar pagando uma taxa de R$ 210, por mais que A seja mais caro, vai demorar a alcançar o que você gastou em B. Você já começa gastando 210 em B, só que em A você gasta R$ 90 por dia, então vai demorar a alcançar. Ele quer saber até quando. Para saber até quando é lucrativo os valores de A, eu quero A mais lucrativo. Para saber quanto que A é mais lucrativo, eu estou pensando aqui. Ó. Eu sei que na função eu começo gastando mais com B. Por quê? Porque B já tem uma taxa fixa de 210. Então, no início, em poucos dias, no início, à medida que os dias vão aumentando, lá no início desse tempo, os valores de B são maiores. Por quê? Os valores de B são maiores porque você já começa com a taxa fixa. Se os valores de B são maiores, A é menor. Simples assim. Então, A é menor no início, A é menor nos primeiros dias, porque B você paga uma taxa fixa e A você não paga. Então, eu já sei que A é menor, é mais lucrativo no primeiro dia. Só que o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, velho, vai chegar um momento que o que eu gasto em A e o que eu gasto em B vai ser a mesma coisa. Quando que o que eu gasto em A e o que eu gasto em B vai ser a mesma coisa? Preste atenção. Essa função que eu coloquei aqui, galera, isso aqui é o resultado. O resultado é o quê? É o quanto você gasta. Isso aqui é o resultado, é o quanto você gasta. Qual que é o resultado desses gastos aqui de R$ 90 por dia? É o total que você gasta. Vamos colocar aqui, ó, total gasto. Então, esse valor aqui, galera, é o total gasto. Esse aqui também é o total gasto, só que é o total gasto da empresa B. Total gasto. Fechou? Eu sei que A é menor nos primeiros dias. Vai chegar um momento que A vai igualar a B. A partir do momento que o valor que eu gasto em A igualar ao valor que eu gasto em B, A deixa de ser mais lucrativo, fica igual. Aí perde o interesse em A, tudo bem? O que eu quero saber, então? Eu quero saber do momento que A é igual a B para trás, para os dias iniciais, tudo bem? O que eu vou fazer, então? Eu vou igualar. Se eu souber quanto que o resultado que eu gasto em A é igual ao valor, o resultado que eu gasto em B, eu sei que antes disso A era sempre mais lucrativo. Quando ficou igual, parou de fazer diferença. Mas eu sei que antes disso A era mais lucrativo. Então, o que eu fiz aqui? Eu igualei o resultado de A, o total gasto em A, com o total, o resultado que eu ia gastar em B também. O que eu vou ter aqui, galera? Eu não sei quanto que vale isso aqui. Não sei quanto que vale isso aqui também. Então, eu vou substituir pela lei de formação. O total gasto em A, que é F de N, é igual a 90N. Então, onde tem Fn, eu vou colocar 90 vezes N. Sendo N o número de dias. Não esquecer o que é N. G de X, que virou G de N, era igual a 80N mais 210. Eu não sei quanto que vale G de N. Eu vou colocar 80N mais 210. Ok? O que eu vou fazer? Passar esse 80N para cá negativo. Vou juntar a letra com letra. 90N menos 80N, juntando letra com letra, é igual a 210. Vai ficar aqui 10N, galera, é igual a 210. Cortou 0 por 0, N é igual a 21. Então, eu sei que quando N for igual a 21, os valores são iguais. Os valores gastos nas duas empresas são iguais quando eu tiver 21 dias, quando N for igual a 21. Os valores gastos nas duas empresas são iguais, os valores gastos são iguais quando eu tiver 21 dias, ou seja, N igual a 1. N igual a 21. Fechou? O que eu sei, então? Eu sei que eu comecei gastando A, só que como o dia de A é mais caro, vai chegar um momento que A vai alcançar B. Tudo bem? Tudo bem. Só que A vai alcançar B? Vai, até o momento que eles igualam. Antes do momento de A igualar com B, eu sei que A era sempre mais lucrativo. Então, quando que A vai ser lucrativo? A é mais lucrativo, ou seja, tem um preço menor, quando N, que é o número de dias, for menor do que 21.
Porque a partir do momento que chega em 21, você vai ter o igual. Ó. 21 eles são iguais. Em 21 os valores gastos são iguais. Então, tanto faz um como o outro. Fechou? Ô, Pedro, à medida que aumentar o número de dias, é verdade que B vai ficar mais barato? Vai. Por que B vai ficar mais barato quando passar o número de dias? Ana, Luiz e Lucas, B vai ficar mais barato quando passar o número de dias pela seguinte situação. B vai ficar mais barato porque o dia de B é mais barato. O dia de B é mais barato. Então, se tá, por mais que você pague uma taxa fixa de 210 no início, você economiza R$10 por dia. Um dia, esses R$10 por dia vão compensar esses 210 de taxa inicial. Tudo bem? Letra B. Qual deveria ser o valor cobrado, fixo pela locadora B, para que B fosse preferível para N igual a 27 dias? Presta atenção. N igual a 27 dias. Você sabe N igual a 27 dias. Deixa eu pensar aqui. O que você quer nessa letra B, então? Vou apagar aqui. Ó. Na letra B, você quer o seguinte. Você quer que B seja preferível, mas você quer que B seja preferível só a partir do 27º dia. Olha o que você quer. Você quer que B seja preferível, mas você quer que B seja preferível só a partir do 27º dia. Tudo bem? Não a partir do 21. Então, eu sei que quando N é maior que 27, B é preferível. Isso é a letra B. B é preferível. B é preferível quando N é maior que 27. Prestem bem atenção. Se B é preferível com N maior que 27, gente, eu acho que já consigo falar mais ou menos aqui para vocês que vai ser 270. Por que vai ser 270 essa taxa fixa? Quando era 210, você demorava 21 dias para igualar. Se você quer o N, o B preferível a partir do 20, com números maiores do que 28, 27 dias, ou seja, a partir do 28º, quando N for igual a 27, nenhum nem outro vai ser preferível. Então, o valor de A, quanto que é o valor de A? É F de E. Valor de A. Valor de A. F de E. Valor de A. Vai ser igual ao valor de B. Qual que é o valor de B? G de E. Valor de B. G de E. Ele não fala nada de mudar o A. Esse A aqui, ó, esse 80 aí, ele não fala nada de mudar. O que ele fala de mudar é a taxa fixa. Então, o que vai mudar para mim é esse 210 aí. Fechou? Então, nesse momento aqui, eu sei que vai ser igual. Fechou, galera? Eu sei que vai ser igual. O que eu vou fazer, então? Eu vou aproveitar isso aqui. Eu sei que F de N é igual a 90N. E que G de N é 80N. Antigamente era mais 210. Só que 210 é a taxa fixa. Você vai mudar a taxa fixa. Então, não vai ser mais 210, você vai mudar essa taxa fixa. Se 210 é a taxa fixa, você vai mudar ela. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou chamar de X aqui. Vou chamar de X. Só que eu sei que B só vai ser preferível a partir do 27º dia. Se B só vai ser preferível até a partir do 27º dia, exatamente no 27º dia, eu sei que os valores são iguais. Então, quando N for igual a 27, o valor de A e o valor de B vão ser iguais. O que eu vou fazer? Para igualar, eu não precisava de N igual a 27? Sim. Então, onde tem N, eu vou colocar no 27. Ó. Vai ficar 90 vezes 27, que é igual a 80 vezes 27, que é igual a mais X. Vou passar esse 80 vezes 27 para cá negativo. Vai ficar 90 vezes 27, menos 80 vezes 27. Pedro, faz essa conta. Não faço não. Vou fazer agora. Tranquilo? Ô, galera, a importância de você... Ó, a conta que você vai fazer. 90 vezes 27, 80 vezes 27. Você ia demorar um pouco, talvez. Tudo bem? Talvez você ia demorar um pouco. Tudo bem? Ô, Adriel, isso aqui, Adriel, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui, Adriel, vai dar, ó, 2.430. Fechou? 2.430. Certinho? Certinho. Isso aqui, Adriel, vai dar quanto? Esse 80 vezes 27. Se você quisesse fazer conta, né? Se você quisesse fazer conta, isso aqui ia dar quanto? Isso aqui ia dar 2.160. Fechou? Aí você ia fazer a continha. Ia dar quanto? Ia dar 237. Eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu sei que 27 aqui está presente os dois termos. Então, eu vou pôr 27 em evidência. Quem é que multiplica 27 de 90? Então, eu vou colocar 90. Vou colocar o sinal negativo que está entre os dois e vou colocar 80, que é quem estava faltando. Que é igual a X. Ficou 90 menos 80 é 10. 27 vezes 10 é quanto, gente? É 270. 270 é igual a X. Resposta aí era 270. Para finalizar, gente, a aula... Quantas horas aí, galera? Deixa eu ver as horas. Eu não vou... Pedrão, meio-dia 34. Então, fechou por hoje, viu, galera? Somei 90 vezes 27, subtraí. Isso aí, Junilton, daria o mesmo. Ô, Junilton, eu fiz ali, ó.
Eu fiz dos dois jeitos ali pra você. Bacana demais. Ana Luísa. Falou, Ana Luísa. Agradeço a todos que estavam aqui. A aula hoje, para quem estava aqui, viu, aproveitou bastante. Falo com certeza. Então, Ana Cecília, Ana Luísa, Clara Luana, Dani! Como é que você tá, Dani? Érica tá aí também. João Vitor. João Vitor tá enjoando de mim já, coitado. Rodou. Junilton, Lucas Corrêa, Marcela Rocha Barra Bicário, Maria Elis Monção, muito obrigado. Matheus Mourão. Pera que, ô, Pedro, Oi. tem uma dúvida aqui de Ana Luísa. Ela falou o seguinte, assim, ó. Pedro, em relação ao valor mínimo, o valor pode ser N maior ou igual a zero por causa da taxa fixa de 210 da locadora B? Ficou claro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu não consegui processar a dúvida dela. Ana Luísa, esse valor mínimo que você está utilizando aí, Luísa, eu entendi. Ele é mais utilizado na função de segundo grau. Na função de primeiro grau, qual que é a importância de você saber dele? A importância de você saber de um valor mínimo é você saber que o valor mínimo de uma função vai ser o menor valor que a função vai assumir. Qual vai ser o menor valor, por exemplo, que a função A vai assumir? Vai ser com um dia de locadora. Um dia de locadora, R$90. Qual que é o valor mínimo que a função um dia vai assumir? Quando for um dia de locador também. 80 mais 210, R$290. Essa expressão de valor mínimo ela é muito usada na função de segundo grau. Aí ela arregaça de cair. Porque na função de segundo grau você tem uma concavidade, aí geralmente o valor mínimo é o y vértice. Aí dá para você relacionar com essa parábola. Aí os vestibulares cobram mais. Fechou? Mas nós vamos chegar lá, Luísa, se Deus quiser.